Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui, compartilhar com você a palavra de Deus. Eu sou o pastor Marcos e pastorei a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Interlagos. Quero compartilhar com vocês um texto da Bíblia, no livro de João, capítulo 5, versículo 39, que diz assim: vocês continuam a examinar o Taná, por pensar nele, que nele terão vida eterna. Essas mesmas escrituras dão testemunho a meu respeito, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. É impressionante pensar como Jesus tinha um interesse em que seus ouvintes entendessem o que ele estava dizendo. O pensamento de Jesus não era só gerar fé, mas entendimento. E as pessoas liam a respeito de Jesus, elas falavam a respeito do Mashiach, né? Elas ouviam a respeito de Jesus, ouviam por meio de quem? E liam por meio de quem? Pelos profetas, pelos sacerdotes, por Moisés, enfim, e não entendiam. E Jesus diz assim: olha, vocês têm lido Moisés, que escreveu sobre mim, vocês ouviram João Batista, que falou sobre mim, os profetas também falaram sobre mim, as obras que eu fiz também deram testemunho a meu respeito, e ainda assim vocês não entenderam. No entanto, vocês não compreendem aquilo que vocês veem. Eu estou aqui falando com vocês e vocês não estão entendendo. A igreja precisa entender a mensagem, precisa entender o que lê, precisa entender o que ouve, precisa entender o contexto, o que está acontecendo. Nós não podemos viver um evangelho ou na igreja sem entender. Você não pode ouvir uma pregação e ir para casa sem compreender o que está sendo dito ou o que foi dito. Esse pensamento, essa preocupação de compreensão, de que as pessoas estivessem se as pessoas estavam entendendo o que liam, também fez parte da igreja primitiva. Veja Filipe, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, versículo de número 29, diz assim: o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e fique perto dela. Então Filipe correu e ouviu o etíope lendo o profeta Isaías. E perguntou: você entende o que está lendo? Veja, o Filipe não perguntou: você crê no que está lendo? Ele perguntou: você entende o que está lendo? Crer e entender são coisas distintas. Se você entende, você acredita? Acreditar sem entender é um perigo, porque tem tantas coisas acontecendo hoje no meio cristão, no meio evangélico, que não dá para entender. Não existe a menor possibilidade de entender. Por isso que esse pensamento de Jesus, esse pensamento da igreja primitiva, representado aqui nesse sermão pelo que Filipe perguntou, deve também ser o nosso. Nós devemos pensar se a igreja está entendendo o que estamos falando. Foi isso que eu preguei no primeiro culto de ensino. O cristão não pode sair da igreja, do culto, ou encerrar uma leitura sem entender o que está lendo. Observe que Jesus se expôs para que as pessoas perguntassem quem ele era. Ele se expôs ao conhecimento, ao esclarecimento, a esclarecer as dúvidas do povo. O apóstolo Paulo fica em Tessalônica por muito tempo expondo às pessoas e respondendo às pessoas que o interrogavam acerca da sua fé, do que ele cria da eternidade. O próprio Deus se apresentou e se deu ao conhecimento. O interesse de Deus é que a gente creia, mas que a gente entenda.
Precisamos entender. Se entendemos o Evangelho, se entendemos o céu, se entendemos a salvação, se entendemos a Trindade, se entendemos aquilo que está sendo pregado, se entendemos a escatologia, com certeza permaneceremos na presença de Deus até aquele dia. Eu aguardo você no culto de ensino, às quartas-feiras, às 19 horas, no Templo da Assembleia de Deus. Domingo, às 8 da manhã, na nossa escola dominical. Temos salas para todas as faixas etárias e você é nosso convidado. Participe com a sua família, será uma grande alegria recebê-los, ok? A Assembleia de Deus Ministério de Interlagos fica na Rua José Francisco de Freitas, número 846, no Jardim Maria Rita. Deus abençoe.